Pessoal, o que está acontecendo no Irã hoje em dia é muito grave e nos remete a entender melhor o que esse país é, o que ele significa, qual é a sua história, o que isso está acontecendo e para onde vai o Irã e quais as consequências, da mudança, eventual mudança de regime. O que está acontecendo hoje é um processo de repressão muito violento do regime dos ayatollahs, que vem desde 1979, mas eu vou fazer aqui uma regressão para a gente entender melhor o que é o Irã e poder assim interpretar melhor os fatos cotidianos com conhecimento histórico. O Irã, pessoal, ao contrário de muitos outros países conhecidos da região do Oriente Médio, da Ásia Central, é oriundo de uma civilização antiga, das mais antigas das civilizações conhecidas. Quando a gente pensa no Irã, a gente tem que pensar em um país como o Egito, por exemplo, de uma cultura muito antiga e importantíssima. Quando a gente estuda a história da Grécia Antiga, a gente vê a guerra dos gregos contra quem? Contra os Medas, que eram quem? Os persas, que era o pessoal do Irã. Então, a gente guardar aí algumas referências, o Irã e o povo do Irã sabe disso e se sente assim, é um povo muito orgulhoso da sua história e da sua autonomia e da sua independência e das suas tradições. O Irã islâmico, para vocês terem uma ideia, ele é muito mais recente. O Irã antigo, ele é ali do grande império, maior império do mundo na época, em torno do século V, IV a.C., Xerxes, Ciro, Essa época marcam a história da Pérsia antiga e vai dar muita tradição, muita força, muita consistência a esse país. Muito bem, esse é um país que vai sempre ter orgulho de ter resistido às invasões, sejam gregas, sejam romanas, sejam as invasões mongóis mais adiante no século XII, XIII e as próprias invasões árabes foram muito difíceis dos árabes conseguirem conquistar aquela região. A influência árabe chegou finalmente no século VII, na expansão árabe de Maomé, dos seus seguidores, para o Oriente Médio inteiro, norte da África até a Espanha, e no Oriente Médio praticamente toda a península, e no Irã também chegou sua versão xiita, que acabou se desenvolvendo, e aí é só no século VII, século VIII que se consolida a presença dos xiitas, que é essa facção mais ortodoxa do islamismo, que é muito forte no Irã. O Irã, comparando com outros países do mundo islâmico, é um país que tem uma característica específica por causa do seu ênfase religioso na perspectiva, na interpretação xiita da Sharia e do Alcorão. Muito bem, nos séculos posteriores, no Irã vai ter, a partir da Idade Média e chegando à idade até o século XX, o Irã vai ter dinastias xiitas que vão tomar conta desse país que vai ser sempre conhecido como Pérsia. Vai ter uma língua própria, que é o Farsi, até hoje, portanto, o Irã não é árabe e não fala árabe, ao contrário de muita gente que mistura as coisas. Não é assim. O Irã tem uma história própria, uma cultura própria, uma literatura própria, um idioma próprio, e até hoje ainda seguem remanescências do zoroastrismo, que é, no fundo, uma das religiões mais antigas do mundo, que influenciou inclusive a religião hebraica, a religião cristã, e até hoje, embora seja de maioria islâmica xiita, o zoroastrismo ainda está presente na vida de algumas partes do país, dos persas e dos iranianos. E esse país vem até o século XX com essas dinastias xiitas, com muita autonomia, com influência, no século XIX, uma influência britânica importante, mas autônomo. E aí no século XX é que vem um aspecto importante que marca até a história contemporânea, que é a chegada dos Pahlavi. O Reza Khan, que vai ser Reza Pahlavi, da dinastia dos Pahlavi, era um militar, um cossaco persa, sujeito que foi treinado ali nas regiões do sul do Mar Cáspio, com influência russa. Ele foi treinado como militar e nos anos 20 do século XX, ele dá um golpe de Estado e transforma o Irã num país sob o seu comando, sob a família dos Pahlavi. O que ele vai fazer? Ele vai estabelecer um processo muito parecido com o que aconteceu na Turquia otomana, Com o final do Império Otomano, o Mustafa Kemal Atatürk, que era um militar também, trouxe a secularização do Império Otomano na Turquia moderna. O que é a secularização? Ele faz com que o Estado se submeta às leis civis. Ele separa a religião do Estado, finalmente, e a Turquia segue por um caminho civil até hoje, o Estado laico. É o que aconteceu no Irã dos Pahlavi. Ele seculariza o país, tira essa vertente religiosa da história das dinastias xiitas, moderniza o Irã, traz ali a literatura, as comunicações, as liberdades, estabelece um regime monárquico parlamentar, ainda que com algumas restrições, e vem vindo o Irã no seu processo de modernização, muito influenciado pelos britânicos também, já com a descoberta do petróleo, que vai mudar a história do país, lógico, como fez na Arábia Saudita, como fez em vários países da região, a partir dos anos 20, e segue assim até os anos 50, quando tem uma passagem importante também para a gente conhecer e entender o Irã contemporâneo. Nos anos 50, um primeiro-ministro nacionalista, Mossadegh, o Mossadegh vai nacionalizar o petróleo.
e vai criar um problema que vai confrontar inclusive com o interesse do chefe de Estado, que era o Pahlavi, e vai sofrer uma intervenção internacional. Os ingleses, até os americanos também, os franceses, vão fazer uma intervenção para desalojar o Mossadegh, para evitar a nacionalização do petróleo e devolver os poderes agora de forma mais absoluta aos Pahlavi. E a família Pahlavi, por sua vez, do Reza Pahlavi, vai continuar governando o país, então, a partir de 53 até 79, com mão de ferro, um país moderno, um país até com características de consumo ocidentais, muito calcado no petróleo, mas muito corrupto e muito desigual. A gente vê isso em quase todas essas análises de golpe, né? O discurso da desigualdade, ainda mais no período da Guerra Fria, vai ganhando esse destaque, de maneira que a corrupção endêmica no regime Pahlavi, já nos anos 60 e 70, uma monarquia riquíssima, caríssima, custosíssima e boa parte da população vivendo na miséria, isso vai gerar uma situação em que o radicalismo ortodoxo xiita vai ganhar e populista vai ganhar espaço na população e na popularidade da população iraniana. Em 1979 vai haver um golpe de Estado, um golpe religioso. Ayatollah Khomeini, o líder dessa visão mais nacionalista, religiosa, teocrática, dá um golpe de Estado que estabelece a teocracia. O Reza Pahlavi, a família Pahlavi vão para o exílio na França e lá ficarão. Pahlavi vai morrer, o seu filho vai assumir a sua eventual herança dinástica, e é esse Reza Pahlavi, o filho do Pahlavi pós-53, que está aí na mídia, né, fazendo as suas afirmações contra o que está acontecendo agora. De 79 até hoje, o Irã foi governado pelos ayatollahs. A teocracia é um dos poucos regimes do mundo que é um governo religioso. As autoridades políticas são as autoridades religiosas, né? Você tem um presidente, um primeiro-ministro que são religiosos, são da Igreja Islâmica xiita. Esse regime de autoridade total, teocrático, xiita, é um regime duro, um regime policial. Ele tem uma guarda revolucionária, que é uma guarda de elite que protege não só as lideranças, mas é uma polícia de Estado. O Irã não é um país livre, ele já teve imprensa livre, já teve costumes ocidentais nas suas ruas, já podia consumir álcool, você tinha discoteca, tudo isso antes de 79. Isso acabou, o regime passou um regime duro, as mulheres têm que andar de burca, as mulheres têm que andar com lenço na cabeça, todos esses costumes mais tradicionais da igreja e da influência islâmica xiita fazem parte do dia a dia, e o regime é policial e muito repressor. Tem uma política externa antissemita, anti-Israel, anti-americana, e foi considerado nesses últimos 50 anos um dos inimigos dos Estados Unidos e de Israel. Aí assim se apresenta também ao mundo. Mas o que a gente tem que entender é que é um paizão, é um país que tem uma cultura, uma história, uma tradição muito diferente de todos esses outros países. Compare com o Iraque, por exemplo, não dá para comparar. A própria Arábia Saudita. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: o que está acontecendo agora no momento? O Irã contemporâneo já vem passando por crises sucessivas. Não é só por causa das sanções que o país sofre pelos Estados Unidos e alguns países ocidentais. É pela má administração mesmo. Desde 79, o país foi administrado pelas autoridades religiosas, inclusive que foram, no primeiro momento, até o início dos anos 90, até o final do século 20 mesmo, quem administrava as empresas privadas do país eram religiosos. Essa administração deu uma queda de produtividade e de eficiência no país muito grande. O país ainda mais dependente do petróleo, porque ele tinha uma indústria têxtil, uma indústria química, que eram relevantes, que foram perdendo relevância pela incompetência administrativa. Mas no final e início do século XXI, o regime percebeu isso e fez algumas mudanças para ganhar um pouco de produtividade, autonomia nas empresas e ver se o país conseguia melhorar a sua produtividade em vários setores industriais e de serviços. Melhorou um pouco, mas não foi o suficiente para evitar uma corrupção endêmica dentro do regime islâmico e uma dificuldade muito grande de manter o desenvolvimento econômico. O que está acontecendo agora, 2026, é mais uma fase de uma série de manifestações que começaram nesse século. Manifestações por liberdade, manifestações por indignação com a incompetência do modelo econômico adotado, não necessariamente pela mudança de regime, mas pela mudança do governo, da governança. Agora já não é mais assim. Em janeiro de 26, o que nós estamos vendo é uma insatisfação geral. Causada por o quê? Muito semelhante ao que aconteceu em outros países e em outras passagens da história recente da região. Se lembra o que aconteceu na Primavera Árabe, quando um vendedor ambulante em Tunis se revoltou contra a economia e a ditadura tunisiana e se automutilou, e isso gerou uma revolução popular que não conseguiu ser contida pela Tunísia e se espalhou pelo norte da África e pelo Oriente Médio todo? A Primavera Árabe foi para a Líbia, para o Egito,
foi para a Síria, foi para Iraque, lembram disso? É muito semelhante. A insatisfação não é com o regime em si, é com a dificuldade de viver e levar a vida. No Irã contemporâneo, recentemente houve uma desvalorização da moeda de 50%. Isso tirou a capacidade de compra do cidadão. Pessoas estão sem dinheiro para conseguir comer. Os bazares tradicionais das grandes cidades estão passando por crises de comércio, de troca de serviços e de produtos. É uma crise econômica profunda. E as pessoas se revoltaram contra isso. E, como consequência, essas revoltas geraram uma revolta contra a repressão, contra a polícia de Estado, contra a guarda revolucionária, contra essa política que leva o isolamento do Irã com o mundo ocidental. A vida privada no Irã, pessoal, durante todo esse período de quase 50 anos, 47 anos, ela é ocidental. Nas casas das famílias, fala-se francês, alemão, inglês, lê-se livros do mundo ocidental, consome-se produtos ocidentais, perfumes, bebidas alcoólicas e assim por diante. Mas a vida nas ruas, a vida pública, é toda proibida, reprimida, a imprensa reprimida, liberdade de expressão não há. Então, quando você tem a crise econômica chegando no limite, você tem esse tipo de manifestação. O que se vislumbra? Um processo muito difícil, porque a repressão tem sido muito violenta. Já se registra mais de 2.000 mortes, civis, crianças, mulheres, 12.000 pessoas presas, estamos falando em janeiro de 2026. Como é que se sai de uma situação como essa? É o que a gente falou sempre em relação às outras transições. Você pode ter transição por colapso de um regime autoritário ou transição por negociação. Não sabemos o que vai acontecer lá. O que se vislumbra é o colapso do regime. Mas é muito difícil imaginar, como na Venezuela, um colapso quando as forças, as armas, a força da violência, o monopólio da violência está nas mãos da elite religiosa e da guarda revolucionária. Então você tem que ter um espaço para esse pessoal poder, pelo menos, sair ou se adaptar à mudança de regime. Então uma transição seria o desejável. Mas da maneira como está se reprimindo a população na rua, com violência muito agressiva, não se sabe o que pode acontecer. Não há uma liderança específica que pudesse assumir o poder, mas o que pode acontecer é um racha dentro da liderança religiosa, e aí sim talvez a oferta de uma abertura gradual em todos os níveis, né? E de uma reforma econômica que restaure a estabilidade econômica mínima para o iraniano viver e ao mesmo tempo traga investimento, traga comércio e traga credibilidade ao país para que ele se insira num novo mundo e não mais seja um pária do mundo e um inimigo do mundo ocidental, uma autocracia religiosa teocrática que tem gerado muita indisposição no mundo ocidental e se alia a poucos regimes do mundo, aos russos, ainda assim com dificuldade, aos chineses, certamente, pelo interesse do petróleo, e alguns países exóticos e regimes ou governos exóticos, como o Brasil, por exemplo, que tem feito um papel ridículo, medíocre, vergonhoso, de, nesse caso específico, na sua nota oficial, dizer que o Irã tem a sua autonomia, é o seu povo é que deve decidir o seu destino e que não se deve interferir na autonomia e na autodeterminação dos povos. Veja que coisa curiosa, né? Ao mesmo tempo em que o Brasil interfere sistematicamente na Venezuela ou na Argentina, antes da chegada de Milei, em outros regimes por aí, nesse caso ele lava as mãos porque na realidade tem sido um aliado da teocracia repressora, opressora, autoritária do Irã contemporâneo xiita teocrático. Não é à toa que o nosso vice-presidente esteve lá. Geraldo Alckmin, figura num encontro mais do que exótico, quase surreal, esteve há 2 anos atrás na posse do presidente iraniano, na presença de lideranças do Hezbollah, de lideranças radicais da Síria, de lideranças do Hamas. É com essa gente que o nosso vice-presidente foi se congratular e é com essa gente que o nosso governo atual do PT, do presidente Lula e do senhor Celso Amorim, fazem alianças e se alinham. Mas na hora do problema, na hora de se posicionar a favor das liberdades, da não violência, da defesa dos direitos humanos, que é o que eles pregam sistematicamente em outras circunstâncias, eles se calam e dizem que agora são os iranianos que têm que decidir o seu próprio destino, evidentemente com um alinhamento de interesse político com o Irã autoritário. Então é isso que a gente está vendo. O que vai acontecer nós não sabemos, mas é isso que a gente deve guardar sobre o Irã para entender o que está acontecendo hoje, em janeiro de 26, nesse país. Um abraço.